Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Emmanuel comenta na lição 176 do livro Fonte Viva, a Necessidade do Bem. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem, tudo amanhã será melhor que hoje. O mal em qualquer circunstância é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemos-nos mutuamente acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente dessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer um estudo, já que as nossas casas estavam com o trabalho presencial interrompido, a gente estava fazendo esse estudo online. E aí coube a mim fazer um estudo sobre esse relacionamento humano. E no estudo é uma frase bastante interessante e impactante para a gente. Vem dizer que o que destrói um serviço que é voltado para o bem, mais do que qualquer coisa, é uma coisa chamada fofoca. E ele vem dizendo no estudo o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que atrapalha um trabalho não é o aprendiz que ainda não tem, vamos botar assim, uma experiência naquele trabalho que está fazendo, não é imperícia, não é, às vezes, o exagero também. Ele fala assim, não é o médium inexperiente, ou não é o membro de uma determinada religião que ainda está com exclusivismo, não. O que atrapalha de verdade é a força destrutiva da crítica que a gente faz uns aos outros, né? E normalmente analisando aspectos do passado, analisando o lado frio de alguma pessoa, lembrando que todo mundo aqui na Terra tem dificuldade, a gente tem falado sobre isso. Ao longo de todo o estudo, não existe ninguém aqui na Terra que esteja isento de pecado, e que foi o próprio mestre que fez uma afirmativa forte, né? Ele falou que a gente tem o costume de olhar um cisco no olho do outro, esquecendo que tem uma trave no nosso. Aí ele vai falar assim, simbolicamente, todo mundo aqui na Terra tem uma trave. Mas quando ele fala do cisco, ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que a gente deveria dar mais atenção, mais importância ao defeito que tem na gente, do que ao defeito que tem em outro. Tem uma lição também do Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala assim, mas então é proibido a gente ficar analisando o defeito das pessoas? E ele vem dizendo para a gente, não, olha, não é proibido não, né? Mas a gente tem que ver assim, com que objetivo está sendo feita essa análise. Então esse objetivo é o quê? É de ajudar pessoalmente? É de incentivar pessoalmente? Ou está sendo aquele objetivo apenas de ficar observando e depois divulgando com a intenção de denegrir, de prejudicar? E a gente tem que observar isso com muito cuidado mesmo, porque a gente pode estar, vamos dizer assim, aquela chama começando a se acender e você está jogando água naquela chama, e qual vai ser vamos botar uma pena que você vai ter? É de daqui a pouco você observar que
essa pessoa estava tomando um caminho que seria um caminho interessante e por conta do teu comentário, por conta da tua observação, ele abandonou o caminho e continuou naquela região de sofrimento, ou seja, teve portas fechadas, e porta fechada porque, olha só, essas críticas, elas, na maioria das vezes, muitas vezes mesmo, ela desestimula, ela atrapalha mesmo o caminho de uma determinada pessoa. Eu lembro de um companheiro que agora, que eu lembrei aqui no meu coração, que ele é um grande amigo, todas as vezes que a gente se encontra, e ele falando assim para mim, não, eu não vou ficar no trabalho que vocês fazem não, porque eu ainda estou muito preso à vida noturna, à vida dos bares, e eu teve uma hora que quase que eu falei para ele, mas tive que a gente tem que respeitar a opinião dele, né? Ele falou assim, não, porque vocês falam às vezes de umas coisas que eu ainda faço. Eu ainda gosto de beber, eu ainda me interesso pelas meninas na noite. Né? Ele fez um comentário dessa maneira, e eu falei para ele, eu quase que eu ia falando para ele, mas esse é um defeito, mas quem não tem os defeitos, cada um vai apresentar o seu. Vai ter gente que vai dizer, na verdade foi... eu tenho um problema com a minha família. A pessoa vai apresentar problemas para justificar a ausência, a falta de dedicação a um determinado serviço. Mas ele, por conta dessa observação, ele não se deu conta de que todo mundo que está no serviço tem problemas e que esses problemas eles vão sendo trabalhados de maneira melhor quando a gente está envolvido nessas tarefas, nesse serviço. Então ele fala para a gente aqui, ó, comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação discriminada, todavia, derramam-se na família do irreal como chuva de corrosivo. Cabe a cada um de nós a gente começar a policiar se aquilo que a gente está falando vai estar estimulando a pessoa ou não. Agora, como eu estava falando no Evangelho, né? É errado você analisar o defeito das pessoas? Não, vai ter utilidade para a gente se a gente, de bico fechado, aproveitar os exemplos para o nosso também progresso pessoal. E se a gente quiser ajudar, é chamar a pessoa e falar, olha, eu tenho observado que você tem uma capacidade muito grande. Eu vou aqui contar para vocês, uma vez eu tive a oportunidade de participar de uma reunião que quando as pessoas estão despidas de melindres, estão com o ideal de trabalhar mesmo, é uma reunião muito bonita. Então, eu vi uma pessoa muito querida, que é lá do Centro Espírita Leon Denis, num dos trabalhos que a gente faz aí de caravana, que eles estão fazendo, que eles fazem de caravana, eu fazia na época. Então ela chega no Centro Espírita, eu vou falar que é em São Joaquim, ela fica primeiro durante uma reunião, durante 30 a 40 minutos, exaltando a qualidade daqueles trabalhadores daquela casa. Para depois de 40 minutos, aí sim, falar assim, você tem feito isso e isso, mas tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso. Quer dizer, em primeiro lugar, levou 30, 40 minutos chamando atenção para as virtudes, para depois falar de maneira bem direta, bem franca, e aqueles trabalhadores que, se eles estiverem me ouvindo aqui, né, eles moram no coração, eles de maneira muito humilde, eles abaixaram a cabeça e falaram, é verdade, eu tenho esse problema, eu vou tentar acertar daqui para frente. Aquela reunião, para mim, foi uma reunião marcante, pelo carinho e pela forma franca e carinhosa e direta, como foi tratado o tema. Então ele vem falar aqui para a gente, né? Ele fala, nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem, tudo amanhã será melhor que hoje. Olha que lucidez do Emmanuel, né, e o convite para ele. Agora, o mal em qualquer circunstância é desarmonia frente da lei. Todo equilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Então, examinemos-nos mutuamente acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Que coisa maravilhosa, demônio. E aí a gente vai descobrir um dia que nós somos todos espíritos ainda com muito defeito, mas que quando a gente caminha junto, né, os fios separados são mais fáceis de ser rompidos. Quando junta todos, na hora de romper, ele fica muito mais forte. A união faz a força. Que Jesus lhes abençoe hoje e sempre.